Aí, bom, então, o nosso seminário aqui sobre viés atencional, TEPT, né? Vamos tratar aqui do artigo Naim e colaboradores, 2015. O seminário, então, fica a cargo da Natália e do Jäger. Então, o microfone está com vocês, como vocês quiserem. Podem começar, pessoal. Espera só um pouquinho. Enxergam? Sim? Beleza. E me ouvem, pessoal? Tá meio baixinho só, meio abafado. Eu não consigo escutar. Espera aí que eu vou tirar o fone. Melhorou? Não, melhorou agora. Ah, beleza. Bah, o microfone me pregando peças aí. Então, galera, boa tarde a todos. Mamãe. Eu e a Natália vamos falar... Por que tu não levanta e senta? Beleza. Eu e a Natália, então, vamos falar sobre modificação do viés atencional no transtorno de estresse pós-traumático. É um artigo bem complicadinho, né? Mas acho que a gente conseguiu, de uma maneira geral, transpor assim, os pontos principais do artigo, que é muito legal, um artigo que dá para discutir bastante. Tá bem? Então, deixa eu... Aqui. O artigo é este aqui. E como o artigo tem uma dificuldade um pouquinho maior, a gente vai contar com algumas estrelas para atuar junto, né, na ajuda da explicação do artigo, que são essas duas aqui, né? A Meg, né, e o Brian. Quero que vocês conheçam, então, alguns dos nossos personagens importantes na discussão do artigo, que é a Meg, né, a gazela Meg, e o Brian, que é o tigre, que vai nos acompanhar. Eles vão ser muito importantes nessa nossa jornada durante o artigo, e eu vou explicar para vocês o porquê disso. Beleza? Posso continuar? Alguma dúvida quanto aos artistas? Acho que não, né? Esses vão ser os nossos atores aí, atrizes. Beleza, pessoal. Então é o seguinte. O autor, então, traz que o monitoramento, os autores, né, trazem que o monitoramento da ameaça, ela facilita, de alguma forma, a nossa sobrevivência. Como que vai facilitar a nossa sobrevivência, né? Bom, aumentando a acurácia e a eficiência do nosso monitoramento de ameaça, permitindo uma maior acurácia, permitindo uma maior eficiência quando a gente tiver que monitorar o nosso ambiente. E dentro desse monitoramento, pessoal, envolve um delicado balanceamento assim, cognitivo e de recursos mentais, e que vão ser muito importantes para que a gente possa fazer, então, esse monitoramento. Eu peguei o exemplo do tigre ali, do Brian, que ele na verdade, ele é um coadjuvante. Quem vai realmente roubar a cena no nosso artigo vai ser a gazela, mas ele sempre vai tentar manter a atenção dele, pessoal, naquilo que é realmente ameaçador, né? Por quê? Porque para um tigre poucas coisas são realmente ameaçadoras, né? Mas ele vai tentar sempre manter a atenção naquilo que é potencialmente ameaçador e que pode trazer uma ameaça genuína, tá bem? Deixa eu ver. Beleza. Eu não estou vendo o chat, mas eu vi que piscou ali. Não tem nada. Tá bem, obrigado, Ana. Bom, como que funciona, então, o monitoramento saudável, né? Como os autores eles trazem. Como que funciona o monitoramento saudável? Toda a nossa atenção ela é alocada para uma ameaça genuína. E o que acontece, pessoal, quando a nossa atenção ela é alocada para uma ameaça genuína, né, o potencial ameaça? A gente acaba
perdão, a redundância, alocando a nossa atenção para aquilo em detrimento de outras coisas potencialmente ameaçadoras, né? A gente acaba fazendo todo um esforço cognitivo, e por isso que ele chama de um balanceamento delicado de recursos cognitivos para um objeto em si, ou por uma situação em si no nosso ambiente, né? E aí, assim, a gente acaba abrindo mão de um maior monitoramento de outras coisas que para nós não é tão ameaçador. Beleza? Então, o Brian aí é o nosso coadjuvante e ele fez o papel, então, de uma ameaça genuína, tá bem? Olha, aqui, beleza. Os autores trazem também que eventos traumáticos, ou possíveis eventos traumáticos, pessoal, eles acabam, de alguma maneira, deslocando, eu botei entre aspas porque eu não achei o melhor termo, entre aspas não, divididinho, porque eu não achei o melhor termo, mas eles acabam, de alguma maneira, deslocando, quebrando esse nosso monitoramento saudável de ameaça. O que acontece? Então, exatamente o oposto. Há uma menor acurácia, uma menor eficiência do nosso monitoramento frente a uma ameaça, e qualquer potencial ameaça para nós vai gerar um sinal de alerta, um sinal de perigo, né? Agora a gente vai acabar alocando a nossa atenção em vários estímulos, vários objetos, e não somente em um estímulo que sim, que seria aquele potencial ou aquela ameaça genuína, né? Então, como que funciona um monitoramento de ameaça não saudável? Existe essa quebra desse balanço cognitivo e delicado de atenção, induzindo vieses de atenção, perfeito? Então, como que ocorre essa quebra do nosso monitoramento de ameaça? Existe um viés que acaba oscilando, que acaba trazendo incerteza, instabilidade da nossa atenção frente a qualquer coisa que a gente julgue ameaçador. E por que eu coloquei ali essa, sim, a nossa estrela principal? Porque, para uma gazela, qualquer coisa é potencial ameaçador quando ela está na selva, né? Se a gente pegar em comparação com o leão, né? Não que o leão não tenha potenciais ameaçadores. Lembrando, tá, pessoal, essa brincadeira que a gente fez aqui não está no artigo, tá? É a gente que trouxe. Mas qualquer ameaça, qualquer coisa para uma gazela é potencial ameaçador, né? Então, ela acaba tendo que deslocar a atenção dela, deslocar esse monitoramento de atenção para vários estímulos, diferentemente do leão ou do tigre, que fica geralmente naquilo que para ele é potencial ameaçador. Eu posso fazer uma pergunta? Por favor. Assim, quando eu li ali, uma dúvida que eu fiquei, eu achei ótimo ter os exemplos da gazela e do leão, só que piorou a minha dúvida, né? Porque assim, eu fiquei em dúvida se essa diminuição de acurácia, deficiência, é só porque há o evento traumático, ou se a pessoa é uma pessoa mais fraca, é a percepção real, assim, eu sou tipo a gazela realmente é mais frágil do que um leão, entende? Essa dúvida eu fiquei, assim. Entendi. Realmente dá uma quebrada, assim, entendi. Na verdade, é pelo evento traumático, mas a gente vai ver que lá nos resultados a gente vai ter essa resposta de uma maneira mais objetiva. Mas ele não fala de um indivíduo, né, como indivíduo, sendo um indivíduo por alguma questão de biológica, né? Creio que seja essa a dúvida, né, Carla? Mas, enfim, existe essa diminuição de acurácia, diminuição de eficácia no monitoramento da ameaça por causa do evento traumático. Então, tipo assim, eu me transformo numa gazela a partir daí. Seria perfeito. Tá. Daria para fazer essa comparação. Tá, é isso que eu fiquei em dúvida. Obrigada. Beleza, valeu. Então, nós temos o evento, pessoas que têm um monitoramento de ameaça saudável, que vão alocar a sua atenção para
aquilo que o autor chama, os autores chamam de ameaça genuína, se eu não me engano, mas eu acho que é ameaça genuína. E nós temos também, por outro lado, de uma outra maneira, quem sofreu algum evento traumático, que vai ter essa diminuição de acurácia e eficiência devido a uma quebra da instabilidade, desculpa, uma quebra desse monitoramento saudável, que vai acabar instaurando vieses cognitivos e de atenção relacionados a uma ameaça. Beleza? Posso passar? O autor... Deixa eu diminuir vocês aqui, senão não vou conseguir fazer. Aqui. Então, o autor traz que o viés de atenção relacionado à ameaça é talvez um dos mais amplamente estudados, uma das questões mais amplamente estudadas aí na literatura do transtorno de estresse pós-traumático, e um dos mais consistentes correlatos aí cognitivos dentro dos transtornos de ansiedade. Agora sim a gente vai falar de TEPT mais prioritariamente, né? Porque pesquisas sobre o transtorno de estresse pós-traumático, elas se mostram tanto quanto com resultados um tanto quanto mistos. Muitas pesquisas mostram resultados em que o indivíduo que possui um transtorno de estresse pós-traumático, ele tem um foco maior na direção, um foco maior da sua atenção à ameaça, né? Toward threat, né? Em direção à ameaça. Então vocês veem ali a Meg olhando para uma parada vazia, né? Então assim realmente é uma situação ameaçadora. Eu, pelo menos, quando eu fui botar essa imagem, eu pensei, é uma ameaça, realmente eu ficar ali parado, não sei aonde, né? E outros estudos mostram resultados diferentes em que o viés atencional de uma pessoa que tem um transtorno de estresse pós-traumático, ele é away, né? Ele é para longe da ameaça. Mas nesse away, para longe da ameaça, ele mostra que várias questões são ameaças, vários objetos ou várias situações são ameaçadoras, e ela acaba alocando a sua atenção e todo o esforço cognitivo e atencional para várias ameaças. Então, ela, além de pensar e ter que focar naquilo que é realmente ameaçador, como, por exemplo, uma parada de ônibus, a Meg fica olhando para a bicicleta, fica olhando para o avião, fica olhando para a nova temporada do The Boys. Eu aconselho a todos a olharem essa série, porque é muito legal. Então, ela fica tendo ela fica olhando para várias potenciais ameaças, ao invés de ficar olhando e prestar a sua atenção naquilo que é genuinamente genuíno, naquela ameaça genuína. Beleza? Algo que o artigo traz também é que o viés atencional direcionado para ameaça, tanto o viés atencional direcionado para ameaça, quanto o viés atencional direcionado para longe da ameaça, ele faz parte de dois principais sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, se a gente olhar no manual nosológico, né? Então, o viés atencional direcionado para ameaça, a gente pode fazer uma correlação com a hipervigilância do indivíduo com TEPT. E o viés atencional direcionado para longe da ameaça, a gente pode fazer essa comparação essa correlação, perdão, com a evitação, que também está diagnosticado no nosso manual. Bom, pessoal, então, essa inconstância do viés atencional relacionado à ameaça, ela pode ser vista como um reflexo da instabilidade do monitoramento de ameaça cometido nos indivíduos com transtorno de estresse pós-traumático. Então, há uma inconstância no viés da atenção, né? E isso poderia ser explicado como um reflexo do monitoramento de atenção do indivíduo com TEPT. Perfeito? Então, ele traz esse autor, o Iacoviello, 2014, eles trazem, né, no artigo, esse autor, Iacoviello, 2014, e colaboradores, que desenvolvem uma abordagem para quantificar o viés atencional relacionado à ameaça. E aí, esse autor, Iacoviello, ele trabalha e traz esse nome, variabilidade do viés atencional, que a gente simplificou com VVA, porque é muito variabilidade do viés atencional no artigo, então a gente botou VVA, tá bem?
Então, ele desenvolve essa abordagem para quantificar o viés atencional. Como que esse autor e colaboradores fizeram? Indicando o grau em que a atenção oscila entre vigilância e evitação, né? Esse grau que o autor Iacoviello traz é baseado em dados de tempo de reação derivados de variantes do teste DOT-PRO. Aí, assim, eu peço uma ajuda do professor, porque existe lá no artigo melhor explicado, assim, como que é feito esse processo, mas eu achei bastante complicadinho e eu trouxe mais o que ele fez com o resultado que ele obteve, né? Então, não sei se o professor quer trazer alguma coisa, mas a gente só trouxe, então, o que ele fez, mais ou menos, e o resultado que ele obteve no próximo slide. Mas o pessoal, se tiver que teve a oportunidade de ler, consegue entender. Então, o que ele fez? Ele fez uma abordagem que quantifica a variabilidade da atenção entre vigilância e a evitação. Então, a gente vê a MEG ali, essa abordagem, através das variantes do teste DOT-PROB, ela vai fazer com que a MEG vai quantificar o quanto que a MEG fica olhando para a real ameaça, né? A MEG está olhando para o Brian ali, louquinho para comer ela, que é uma ameaça genuína, e o quanto que a MEG também fica variando essa atenção para evitação e para outras possíveis ameaças, como, por exemplo, o nosso excelentíssimo presidente e o TCC, e trabalho de conclusão de curso, e mais um monte de outras coisas que eu poderia colocar aí, tá bem? Então, como eu falei, pessoal, o que o Iacoviello trouxe nos resultados, né? Que existe uma maior variação do viés de atenção em pacientes com TEPT quando comparados com pacientes sem TEPT, expostos a trauma, e pacientes saudáveis não expostos. Então, a gente consegue ver que existe uma boa, como é que eu poderia dizer, uma boa comprovação, né, de que o transtorno de estresse pós-traumático, de que a variabilidade do viés atencional, ele está junto não seria a palavra adequada, mas que seria bastante associado contra pessoas que têm o transtorno de estresse pós-traumático. E aí, o que acontece? Esse estudo, pessoal, ele acaba estendendo os estudos anteriores, e principalmente esse estudo do Iacoviello, por duas razões. Ele refina as medidas de variabilidade do viés atencional, empregando a técnica de medida móvel. Eu coloquei assim porque, embora meu inglês não seja o melhor de todos, eu tive um pouquinho de dificuldade de entender, mas eu botei ali exatamente como está escrito, né? Moving Average Technique. E ele refinou as medidas, então, de variabilidade do viés atencional, principalmente do artigo do... Fale, professor. Só para, então, deixar, só porque está indo muito bem, muito bem. Só para deixar essa parte mais clara, aqui é a média móvel. Um exemplo de média móvel nós estamos vendo agora no cálculo de casos de COVID, né? E de mortes também. Você tem uma média móvel. À medida que você vai avançando, você vai computando, né, novos casos que vão sendo a média. Você vai avançando, você vai progredindo, certo? Então, a média vai se modificando à medida que os novos dados, e aqui não são novos dias com Covid, aqui são os novos trials, né, são realizados, tá? É só isso. Beleza, professor. Então, ele emprega essa técnica de média móvel, ao invés do método de BIM que o Iacoviello e os estudos anteriores, eu botei de novo, entre aspas, porque eu não sei o que é esse método de BIM. Esse método é assim, você junta, por exemplo, 20 trials, e esse é um BIM, né? Depois você tem outros 20 trials, é um outro BIM, outros 20 trials, outro BIM. Aí você vai tendo as médias de cada BIM. Na média móvel, não é diferente.
você vai se movendo com os trials e você vai fazendo médias disso, tá? Tá. Aqui você tem Beleza. trials que são, digamos, conjuntos de trials Conjuntos. 20, 20, 20 que são estáveis, né? E aqui você tem uma média que vai se movendo, tá? Beleza, professor. Ele estendeu esse estudo, então, primeiro, em cima disto, né? E, segundo, fazendo uma reanálise, se eu não me engano, de 7 estudos prévios que falavam sobre variabilidade de atenção, mas que não mediam previamente a variabilidade do viés atencional, né? Beleza. Quais são as questões analisadas, né, neste estudo a respeito de variabilidade do viés atencional e TEPT? Vocês viram por que eu abreviei VVA, né? Porque eu ia dormir com VVA hoje. Então, pessoal, questões analisadas neste estudo a respeito de variabilidade do viés atencional e transtorno de estresse pós-traumático. São perguntas, certo? Que ele faz lá na introdução mesmo. Ele faz perguntas e depois ele mostra no artigo. Então, assim, pelo que eu consegui entender, né? A alta variabilidade do viés atencional ocorre exclusivamente no transtorno de estresse pós-traumático. E aí eu fiz uma colinha aqui. Para isso eu vou mostrar a amostra para vocês, mas e para isso eles compararam pacientes com TEPT, veteranos de guerra, soldados das Forças de Defesa de Israel, mas eu vou mostrar para vocês a amostra. Pacientes com esses veteranos, então, eles tinham TEPT, perfeito? Pacientes com transtorno de estresse social, transtorno de ansiedade social, o TASS, alunos de graduação, e aí ele traz uma coisa interessante, ele traz de traços, alunos de graduação com traços de ansiedade, né? Muito provavelmente porque esse instrumento ele media traços de ansiedade social. E ele também tinha esses alunos que participaram do estudo, eles dividiram entre os alunos que mostraram altos traços de ansiedade e alunos que não mostraram altos traços de ansiedade. Esses alunos são alunos de graduação. Eventos traumáticos diferentes estão associados a magnitudes diferentes de perturbação de transtorno de variabilidade do viés atencional, ou seja, diferentes eventos traumáticos estão associados a diferentes magnitudes de perturbação da variabilidade do viés atencional. Então, eles pegaram pacientes com TEPT, que são esses veteranos, e também pacientes que sofreram, ou melhor, pacientes não, sobreviventes de acidente com veículos automotores. Então, eles que têm TEPT. Então, veteranos com TEPT e compararam com sobreviventes de acidente de trânsito. Beleza? A segunda questão é a variabilidade do viés atencional é diferente no TEPT crônico em comparação com transtorno de estresse, transtorno de estresse agudo, transtorno de estresse agudo. Então, é diferente o transtorno a variabilidade do viés atencional é diferente no TEPT crônico em comparação com o transtorno de estresse agudo. Aí eles pegaram, se eu não me engano, um pool de TEPT, então, os indivíduos que foram sobreviventes de acidente de trânsito e os veteranos de guerra que tinham transtorno de estresse pós-traumático e compararam com outros soldados da Força de Israel, da israelense, que estavam em combate, mas que não têm transtorno de estresse pós-traumático e sim transtorno de estresse agudo. E, por último, a associação entre variabilidade do viés atencional e os eventos pós-trauma. Esse aqui foi o mais difícil, professor. Admito que talvez não tenha conseguido fazer exatamente a pergunta que ele fez, mas a associação entre variabilidade do viés atencional e os eventos pós-trauma ou pós-traumáticos é especificamente relacionada à ameaça? Essa é a outra pergunta que ele vai tentar responder. Então, rapidamente, para mostrar para vocês a amostra, tá? A amostra, então, dos veteranos, são 37 homens veteranos Peraí, pessoal, deu problema aqui. Perfeito. Me vem? Vem o slide? Beleza, valeu, professor.
Então, 37 homens, veteranos de combate das Forças de Defesa de Israel. Interessante que esses caras aqui, esses indivíduos, eles faziam parte de uma unidade ambulatorial de uma unidade de tratamento pós-trauma para estes soldados israelenses. Todos eles diagnosticados com TEPT, através de 2 escalas, a CAPS Scale e o questionário auto-aplicável, né, de auto-aplicação, de PTSD Checklist. Eventos traumáticos ocorridos em combate pelo menos 3 anos antes da avaliação. E eles completaram, então, o teste DOT-PROBE, baseado em palavras com 160 tentativas. Palavras gerais de ameaça eram usadas, pareadas com palavras neutras, com o mesmo número de letra e a mesma frequência no uso da linguagem hebraica. Isso é bem interessante. Pares de palavras foram apresentadas, daí eu botei de novo um do ladinho do outro, a cada ou por 500 milissegundos, muito provavelmente. Essas palavras, então, esses pares de palavras eram pareados e apresentados para esses veteranos. Aqui, a amostra de sobreviventes de acidentes de trânsito com TEPT, lembrando que esses caras aqui também têm TEPT. 28 sobreviventes de acidentes de trânsito com TEPT. 12 eram homens, diagnosticados 3 meses após o acidente, com as dois instrumentos, CAPS Interview e o PTSD Checklist, tá bem? De novo, completaram o teste DOT-PROBE, baseado em palavras, com 100 tentativas. Palavras gerais de ameaça foram emparelhadas com palavras neutras, com o mesmo número de letras e a mesma frequência de uso em hebraico. E os pares de palavras foram apresentados a cada 1 milissegundo. Acho que é isso. Ele coloca vírgula ali. Em outro, a gente vai ver que ele vai botar ponto. E ali embaixo o Brian, né? Só para vocês não esquecerem dele, porque ele fez um trabalho bastante importante para nós, tá bem? O terceiro slide, a terceira amostra, eram os combatentes com transtorno de estresse agudo. Esses combatentes eram 41 soldados homens da infantaria das Forças de Defesa de Israel, que foram expostos também em combate, como os veteranos. Esses caras, eles completaram, de novo, o PTSD Checklist, e eu, de novo, coloco entre parênteses ali, porque para mim não ficou bem claro. E o que ele quis dizer? Que eu acho, tá? Que acima, que esse checklist dava, que a pontuação acima de 50 era Strict Clinical Cutoff, né? Eu acho que é severo para sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. E aqui é o ponto de corte, né? Aqui é o ponto de corte mais restritivo, né? Então, vamos dizer assim, acima é TEPT, abaixo é TEPT subclínico ou não TEPT, tá? Beleza. E daí alguém pode perguntar, tá, mas por que esses caras não têm o TEPT, né? Porque eles também passaram pelo mesmo processo. Por quê, pessoal? O PTSD Checklist eu boto em maiúsculo, a variabilidade do viés atencional relacionada à ameaça foram medidas durante ou na sua estadia lá enquanto eles estavam em combate, e não 3 meses após, porque se a gente fizesse isso 3 meses após, a gente poderia sim colocar como diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, mas lá eles fecharam para transtorno de estresse agudo. Por isso que esses indivíduos eles não são do grupo, não fazem parte do grupo de veteranos, lá o primeiro grupo que tinha transtorno de estresse pós-traumático. Beleza? Então, também, completaram o teste DOT-PROBE, baseado em palavras, com 152 tentativas. Palavras gerais de ameaça eram usadas, pareadas com palavras neutras, com o mesmo número de letras e com a mesma frequência no uso em hebraico. Deixa eu tirar o professor daqui. Pares de faces foram apresentados a cada 1000 milissegundos, ou 1 milissegundo. 1000, perfeito. 1000, beleza.
O outro grupo, pessoal, soldados americanos, eles eram 83 soldados americanos, 65 homens, e eles estavam que retornaram da guerra do Afeganistão. Esses soldados são 65 homens que estavam retornando da guerra do Afeganistão, e eles tinham sintomas relacionados a trauma. Esses soldados, eles não tinham, pessoal, transtorno de estresse pós-traumático. Eles passaram por combate também, mas eles não tinham transtorno de estresse pós-traumático. Sintomas relacionados a trauma foram avaliados 6 meses após o combate, com o PTSD checklist. E aí, 6 meses após, caso esses indivíduos tivessem algum tipo de sintoma, um grande conjunto de sintomas, a gente poderia colocar e diagnosticar esses indivíduos com TEPT, mas eles não foram diagnosticados com TEPT. Bom, coloco ali embaixo, né? Soldados sem TEPT e sem TEA, mas expostos a eventos potencialmente traumáticos durante a guerra. Completar o teste DOT-Probe baseado em faces com 120 tentativas usando os estímulos NIM-STIM estímulos. Aqui, novamente, não consegui captar o que seria o NIM-STIM estímulos. As variantes de DOT-Probe... As variantes DOT-Probe usadas incluíram tentativas tanto de faces zangadas neutras, quanto faces felizes neutras, e elas eram apresentadas intercaladas. Os pares de faces eram apresentados a cada 500 milissegundos. E nós temos o outro grupo, 91 participantes, 53 homens, com transtorno de ansiedade social diagnosticados através do MINI, né, o MINI International Neuropsychiatric Interview, e a escala semi-estruturada de ansiedade social de Leibovitz. Completaram o teste DOT-Probe baseado em faces com 120 tentativas usando o estímulo NIM-STIM. Ali em cima também, pessoal, se vocês forem ver, os pares de face foram apresentados a cada 500 milissegundos. Esses indivíduos, então, tinham um transtorno de ansiedade social, tá bem? E ali embaixo só a Meg, para vocês não esquecerem dela também, porque ela é bem importante no nosso trabalho. Não me engano, é o último grupo. Estudantes com traços altamente ansiosos. E lembrando que esses estudantes, pessoal, eles foram separados. Teve uma separação dentro desse grupo, né? 70 estudantes de graduação da faculdade de Tel Aviv, 51 homens. O score da média do traço de ansiedade foi medido através do Spielberg State Trait Anxiety Inventory, né? Então, foi feito 2 amostras e ele só fala mais, assim, ele fala mais do estudo dessa amostra que deu traços de indivíduos ansiosos. Então, altos traços de ansiedade dentro dessa amostra, ficou com 21 estudantes dentro me falta a palavra. 14, dentro desses 21 estudantes, tinham 14 homens. Completaram 2 sessões do teste DOT-Probe, baseado em faces, com 1 semana de intervalo. O teste consistiu em 120 tentativas de estímulos de face e usou o estímulo NIM-STIM. Novamente ali, os pares de face foram apresentados a cada 500 milissegundos. Então, para todos os grupos, pessoal, a forma de coleta para todos os grupos, a forma de coleta da variabilidade do viés atencional foi usando as variantes do teste DOT-Probe. A forma de coleta e avaliação de sintomas de ansiedade relacionados a trauma entre as amostras, elas foram coletadas através, então, daquelas escalas ali que a gente trouxe, que é o PTSD Checklist e o CAPS, né? São uma entrevista estruturada e questionários de autorrelato. Beleza? Aqui também eu tive um pouquinho mais de dificuldade, porque eu não conheço esse teste, né, do DOT-Probe, mas o DOT-Probe, então, ele é frequentemente utilizado para avaliar viés de atenção, tanto em direção quanto afastamento da ameaça, né? As tarefas se iniciam com um sinal de fixação. A fixação, então, é substituída por um par de estímulos. Após os estímulos, uma sonda-alvo, na tradução, assim, né, eu entendi como sonda-alvo, aparece no lugar dos estímulos. E os participantes tiveram que discriminar o tipo de sonda. E aí, essa parte eu também fiquei em dúvida, que ele põe uma vírgula ou um ponto.
A sonda aparece na tela até que o participante responda, concentrando-se no sinal de fixação no início de cada trial, no início de cada ensaio, né? E quando a sonda aparece, ele tem que identificar o mais rápido que ele puder, que ele conseguir. Algumas questões da variabilidade do viés atencional, através dessas variantes do dot probe, alguns ensaios foram removidos, em que os participantes não cumpriam os requisitos mínimos do padrão da tarefa. Qual o padrão? Ele acaba não trazendo, mas alguns ensaios, uns trials com respostas incorretas, ou tempo de reação extremamente curto ou extremamente longo, né? A pontuação individual restante da variabilidade do viés atencional foi calculada em outras 4 etapas iniciais. E aí uma coisa interessante que ele traz é que a variabilidade do viés atencional é uma medida nova para a gente avaliar o viés da atenção. Então, não há, anteriormente, um relatório de confiabilidade, mas foi aplicado um teste e reteste em estudantes e veteranos, aqueles estudantes de graduação e veteranos, com 1 semana de diferença entre cada um, entre os testes e os mesmos procedimentos. De diferença, né? Entre os testes. E os mesmos procedimentos, teste baseado em face, teste baseado em palavra. Revelou-se a confiabilidade significativa, mas modesta na amostra de graduação, em contrapartida, a confiabilidade de reteste ligeiramente maior na amostra dos veteranos. Então, as análises estatísticas, né, pessoal, para avaliar as diferenças entre as amostras, então, para avaliar as diferenças entre as amostras, em termos de variabilidade, viés atencional, foi utilizado o One Way Analysis of Variances, ANOVA, e o teste T para amostras independentes. Os coeficientes de correlação de Pearson foram calculados, escrevi errado ali, para avaliar associações entre variabilidade do viés atencional e os scores de sintomas. Agora, sobre os resultados, a primeira pergunta que o Jäger trouxe lá na introdução foi quanto à especificidade da alta do VVA no TEPT, e foi apresentado nos resultados uma maior variabilidade no viés de atenção associado ao TEPT, mas não em relação às outras amostras, a normativa, combatentes sem TEPT, de ansiedade social e ansiedade de traço, que não diferiram entre si quase nada, se a gente for olhar aqui esse gráfico. Uma maior variabilidade no viés de atenção no TEPT também estava associado a uma maior severidade nos sintomas. Pode passar, Jäger. Comparou-se, então, os scores da VVA das amostras entre os veteranos com TEPT e os sobreviventes de acidentes, ambos com TEPTs, com um teste T para amostras independentes, e não foi encontrada diferença significativa entre a VVA entre os grupos. Então, ficou sugerido assim que diferentes eventos traumáticos levam ao TEPT e que não necessariamente ocorre uma diferença de magnitude entre a VVA. Pode passar. Jäger, pode passar. Não tá mostrando para você? Não tá aparecendo? Onde é que parou? Agora foi. Parou os scores da... Deixa eu ver. Agora foi. A magnitude, então, das duas correlações não diferiu significativamente. Se a gente for olhar aqui, é baixo a diferença entre as duas no gráfico. Pode passar. Posso também? A terceira pergunta... Não, volta. Eu acho que tá demorando um pouquinho para passar e tá dando como se não tivesse passado. Natália, eu não sei, no meu computador eu tô conseguindo acompanhar na hora que o Jäger passa, eu acho que tem um delay para ti, eu acho. Tá, pode ser. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acompanhar na apresentação aqui junto com o Jäger. Me diz qual... Isso, eu acho que vai ter que voltar, tá. Jäger. Só não sei onde é que eu volto aqui. Onde é que tu tá, Nath? Onde é que tu parou? Vai para aquele depois dos dois, da comparação dos veteranos com os acidentes. Tá.
Esse. Esse aqui, tá. Isso. Tu queres esse ou tu quer que eu passe mais um? O anterior. Ao anterior, tá. Uhum. Estranho que não tinha aparecido esse. Então, fizeram uma correlação entre a VVA e os sintomas do TEPT, tanto nos veteranos quanto nos sobreviventes dos acidentes com TEPT. Nos veteranos foi encontrado uma maior variabilidade no VA de atenção e uma maior severidade no TEPT, enquanto que nos sobreviventes do acidente não houve uma correlação significativa. Pode passar. Aqui o que eu tinha falado sobre a magnitude das duas correlações não terem diferido significativamente entre os sobreviventes de acidentes e os veteranos. Daí, para a pergunta 3, foi se a VVA era diferente no TEPT relacionado ao combate em comparação ao transtorno de estresse agudo. Foi feita uma comparação entre os scores da VVA das amostras entre os veteranos com TEPT e os combatentes, através do teste T das amostras independentes. E foi apresentado que a VVA do TEPT acabava sendo maior do que a VVA do T, que foi demonstrado aqui no gráfico. Essa parte é mais objetiva, mas depois a gente discute um pouquinho mais na discussão esse resultado. O que tinha sido observado também é que tinha uma diferença de idade entre os veteranos e os combatentes com transtorno de estresse agudo e também uma maior gravidade nos sintomas ali nos veteranos. Para isso, foi usado a ANCOVA e mesmo depois do controle da idade e da severidade dos sintomas, foi obtido o mesmo resultado do slide anterior. Então, eles tiveram esse cuidado durante o estudo para controlar essas variáveis. A associação entre a VVA e os sintomas pós-trauma, especificamente relacionada à ameaça, essa foi a quarta pergunta. Foi calculada a VVA relacionada à ameaça, então com as faces zangadas, e a VVA, atenção positiva, as faces felizes, na amostra dos soldados americanos. A variante do dot probe utilizada na amostra incluía tentativas com faces zangadas neutras, quanto felizes neutras, que é o que o Jäger estava explicando antes ali no finalzinho. E a VVA calculada separadamente para cada tipo de tentativa também foi feita ali nos soldados americanos. Depois de aplicar o teste T para as amostras pareadas, não foi identificada assim, nenhuma diferença entre a magnitude do VVA para ameaça e a VVA na tensão positiva para esses soldados, mas houve uma maior VVA relacionada à ameaça, relacionada a uma maior gravidade nos sintomas do TEPT. A VVA de atenção positiva não se relacionou significativamente com o TEPT, apenas a VVA para ameaça. Já no teste R-Z de Fischer, houve uma diferença, sim, significativa entre a magnitude de ambas. Agora, na discussão, que vai trazer de novo esses resultados e discutindo com outros autores. Eu trago já uma pergunta, assim, para a gente pensar juntos. Se pode, então, a VVA ser um marcador cognitivo para o TEPT, tendo em vista tudo isso que a gente falou até aqui. O que vocês acham? Pois é, eu fiquei em dúvida, né? Quando eu li assim, agora eu estou entendendo até um pouquinho melhor, porque eu achei meio complicado de entender. E essas populações, achei muita amostra diferente, né? Não entendi que fim levou as mulheres no final, assim, não sei se vocês entenderam, porque as mulheres dos acidentes sumiram e as mulheres dos alunos também sumiram. Então, eu fiquei em dúvida, né? Que fim elas levaram. Mas eu não entendi, na realidade, eu não entendi muito bem qual é a utilidade dele. Por isso que eu fiquei pensando assim, como um marcador cognitivo que tu perguntaste agora, eu achei ele pouco significativo, né? Pelo que eu entendi, assim, né? Até o momento que vocês estão falando, não com os resultados todos depois. Mas eu não sei se já daria para dizer isso, né? Parece que precisa mais coisa para demonstrar isso.
Tá. Christian, me corrige se eu estiver errada, mas pelo que eu entendi, eles pegaram vários estudos e compararam estudos diferentes no estudo deles. O estudo foi basicamente pegar amostras de estudos que já tiveram sido feitos em algum momento, por isso que deu aquela diferença nos milissegundos da apresentação da tarefa e Isso, tá correto. da amostra também foi diferente, se a gente for ver número, idade, foi muito diferente cada população. E eu imagino que por isso eles não tenham considerado as mulheres, porque como eram veteranos de guerra, geralmente são homens. Então, Não, o exército de Israel não. O exército de Israel tem mulheres. então Por isso que eu achei estranho, que ele só fala em homens, né? Também achei. eu pensei mais num contexto de guerra, talvez considerasse só os homens, mas daí não. Realmente não sei responder essa tua pergunta, Carla. Aqui o texto traz que pode ser considerado um marcador. Claro que para ser considerado um marcador, não acho que é algo que a gente tenha como fazer no consultório clínico com o paciente, só nós ali observando isso, mas pode sim ser considerado um marcador para o TEPT, até então que eles falaram. Pode passar, Igor, que agora eu acho que vai ficando mais claro. O que questionam também, pode passar, Igor, que daí vai ter... questionam se a VVA ocorre exclusivamente no TEPT, então é levada a VVA no TEPT em relação aos pacientes com transtorno de ansiedade social. E para estudantes com alta ansiedade de traço, foi identificado, então, no estudo que tem uma maior variabilidade no viés de atenção para o TEPT, sim, mas foi encontrado uma maior... não é que não tenha variabilidade no viés de atenção, mas nada significativo a ponto de dizer não ocorre exclusivamente no TEPT. Me corrija se eu estiver errada. Houve uma maior variabilidade no viés de atenção relacionado a uma maior gravidade nos sintomas do TEPT, como a gente tinha falado antes já. Pode passar. Semelhantes magnitudes no VVA também foram observadas no TEPT, causado por diferentes eventos traumáticos. Então, o que os autores encontraram foi que, independente do evento traumático, havia sim uma variabilidade no viés de atenção nos participantes, independente do trauma. Então, podia ser os acidentes de carro e poderiam ser os veteranos de guerra. Independente disso, tinha uma maior variabilidade no viés de atenção em relação a outras populações que não passaram por eventos traumáticos. Pode passar. A variabilidade no viés de atenção em amostras com transtornos de estresse agudo já estavam mais semelhantes às amostras sem o TEPT, então não dava para comparar e dizer que tanto o TEPT quanto o TEA tinham uma variabilidade no viés de atenção semelhantes, não tinham. A variabilidade no viés de atenção estava relacionada à ameaça. Relacionada à ameaça foi correlacionada com a gravidade no TEPT. Então, a variabilidade no viés de atenção relacionada à atenção positiva não foi relacionada. E esses dados acabam estendendo os achados do Iacoviello de 2014, que foi o que o Jäger trouxe lá no iniciozinho também. Houve, então, um maior viés de variabilidade na atenção no TEPT em relação ao transtorno de ansiedade social, a transtorno de estresse agudo, ansiedade de traço e amostras normativas. Estava bem elevada a variabilidade no viés de atenção no TEPT, um aumento na variabilidade de viés de atenção em direção e para longe da ameaça ocorre apenas no TEPT, não em outros transtornos ou em outros traços ou amostras normativas. E isso pode refletir em um padrão único de alocação de atenção entre os indivíduos que manifestam esses sintomas persistentes do TEPT, mesmo com tratamento, após um evento traumático que colocou em risco a vida do sujeito. E daí eu trago, assim, um questionamento sobre o que pode ser consequência do confronto com o evento traumático. O que acontece a nível cognitivo a ponto de acontecer esse padrão único de interpretação de eventos após o indivíduo passar por um evento traumático. Pode voltar, Jäger. Alguém tem alguma ideia do que pode acontecer a nível cognitivo?
Não sei, eu acho que eu fico pensando, assim, que é uma resposta biológica, assim, do corpo, né? Daí vai começar a chamar os viés atencional, né? E resposta cognitiva, como se fosse uma forma de proteção, assim. É a forma que a cognição tenta tá se mantendo seguro, quem sabe, né? E daí, provavelmente, se a gente fosse fazer algum estudo que avaliasse o nível de cortisol, provavelmente a gente poderia talvez achar uma associação, né? Quando aumenta, né? Pessoas com TEPT têm essa variação do viés atencional, provavelmente teriam uma elevação, né? Do nível de cortisol, não sei, estou supondo aqui, né? Eu acho que não é uma resposta, assim, biológica para a gente a gente acaba ficando mais atento para tentar se proteger. Uhum. E nos indivíduos com TEPT é como se eles não conseguissem desfocar da ameaça mesmo quando não tem uma ameaça de fato, que foi lá o exemplo da gazela e da onça que o Jäger trouxe no início, que mesmo diante de estímulos mais neutros ou até positivos, é como se a pessoa não conseguisse desfocar do evento ameaçador, da situação ali de ameaça ou em termos mais chulos, é como se a pessoa ficasse, a nível cognitivo, procurando ameaças no ambiente e não conseguisse desfocar daquele medo que acaba sentindo. Natália, eu não sei se eu vou me fazer claro que, né, mas pelo que eu entendi, eles falaram mais ali para o final que existiriam duas formas da gente estar alocando a atenção nessa questão do evento traumático, que seria de colocar toda a atenção e que isso sobrecarrega e daí a gente não consegue se afastar ou, né, ver de uma outra maneira, como também a evitação, e que isso seriam eventos que acontecem concomitantes e não concorrentes, são eventos simultâneos e isso gera essa sobrecarga? Deixa eu ver se eu entendi. Ele traz muito a questão, assim, eu acho que da forma como eu expliquei essa pergunta, ficou como se uma coisa fosse ruim e outra boa. Na verdade, não. Precisa dos dois, bom, eu tenho uma ameaça real e eu vou me focar nessa ameaça, inclusive a nível de proteção, eu preciso me proteger de uma ameaça real. Só que quando acontece um trauma e desenvolve o TEPT, é como se mesmo ameaças neutras, em algum momento eu tenho uma ameaça maior e tenho uma ameaça um pouco menor, e eu vou, como se eu fosse modulando a minha atenção entre essas ameaças, o que é saudável, então eu posso também lidar com a ameaça daqui a pouco, desfocando do estímulo ameaçador, que nem lá na situação da parada de ônibus. Eu estou numa parada de ônibus, é importante que eu esteja atento ao que está acontecendo ao meu redor, bom, uma pessoa estranha se aproxima e eu tento me proteger de alguma forma, procuro alguma loja aberta, por exemplo, e entro. Mas é importante também que, para que aquilo não me sobrecarregue a nível emocional e cognitivo também, conseguir encontrar outros estímulos um pouco mais neutros e positivos, que daí seria lá o exemplo que o Jäger trouxe, eu vou olhar uma bicicleta, eu vou olhar um cartaz que tem lá na parada de ônibus, vou ler aquilo para me distrair, então tem esses dois pontos, sim, esses dois lados, para como se fosse entrar em equilíbrio. Não sei se eu respondi. Andressa, eu acho que é uma boa pergunta, né? Isso tem a ver, na verdade, é algo que não são os dois processos exatamente ao mesmo tempo, né? Então, há uma sequência, uma alternância, né? A variabilidade aqui tem a ver com esta amplitude, com esta variação que ocorre entre os dois processos, né? Então, é o que os autores estão tentando mostrar. Então, em cima de uma análise anterior do Iacoviello e colaboradores, né, eles derivaram essa maneira de computar aí a variabilidade, né, e utilizaram amostras já coletadas, né, de outros estudos, nos quais tinha sido explorado o viés atencional, mas não havia sido computada a variabilidade do viés atencional, né? Então, com este índice, e aí, usando esta nova maneira de
com esse novo índice, e em cima disso, uma nova maneira de calcular esse índice, que é com médias móveis, né, eles reanalisaram os dados já coletados por outros autores e por eles mesmos, né, para tentar aí compreender um pouco como é que ocorre aí a variabilidade do viés atencional. Então, de novo, o que é o viés atencional? É aquele viés que direciona a atenção para o estímulo ameaçador. Um outro componente, um outro processo do viés atencional é aquela dificuldade de desengajamento, uma vez que a atenção fica alocada no estímulo ameaçador. E um terceiro ponto é a evitação atencional. É quando você, né, move a sua atenção, né, se distanciando, né, em relação ao estímulo ameaçador. Então, o que eles estão chamando aqui de viés atencional? São essas flutuações atencionais, né, que vão alternando na atenção direcionada para, né, a ameaça e em direção oposta à ameaça, né? Então, isso é o que eles estão chamando de variabilidade do viés atencional. São essas flutuações, né, que ocorrem do ponto de vista atencional. Tá? Então, qual é talvez a grande sacada aqui desse artigo, né? Aqui é a possibilidade de explorar isso num conjunto diversificado de amostras, né? Então, o que eles estão tentando mostrar? Que este é um fenômeno, né, que parece ter uma certa especificidade para o TEPT. Não é um fenômeno que ocorre no estresse agudo, não é um fenômeno que ocorre na ansiedade social, não é um fenômeno que ocorre em estudantes universitários com ansiedade traço, simplesmente indivíduos mais ansiosos, e também não parece ser um fenômeno que ocorre naqueles indivíduos expostos a trauma, mas que não desenvolvem TEPT. Tá? Então, eles estão tentando mostrar ao usarem diferentes amostras, estão tentando mostrar uma certa especificidade desse fenômeno que estão chamando aqui de variabilidade de viés atencional. Por um outro lado, né, tem algo aqui que chama atenção, e o Gustavo no seminário já falou sobre isso. Até a gente está escrevendo um artigo sobre isso também, que é a fidedignidade ou confiabilidade deste fenômeno. Vocês viram lá aqueles coeficientes de correlação, de teste-reteste. Né? Eles são muito baixos. Né? Eles são baixos a moderados. Né? Se nós fôssemos medir uma escala psicológica, vamos pegar algumas das que são citadas aqui, como a CAPS, como o próprio IDAT, que é o Inventário de Ansiedade Transitado, né? Algo do ponto de vista de teste-reteste, né? De ponto 40, não seria aceitável. Não seria aceitável numa escala. Certo? Porque joga contra. É como se eu fosse aqui. Eu vou testar a Carla, eu vou medir a Carla com a minha régua, né? Com a minha trena aqui. Né? E a Carla tem 1,68 m hoje. Daqui a 3 semanas, a Carla tem 1,56 m. A Carla não encolheu, tem algo errado com a minha trena, com a minha régua. Né? Porque o teste-reteste, né, o valor que eu encontro numa medida e semanas depois na outra medida não tem uma boa correlação. Né? Então, aqui tem um ponto muito forte do ponto de vista da psicometria desse índice. Tá? Muito forte. Muito forte que joga contra, né? Isso que eu quis dizer. Tá? Mas como um fenômeno do ponto de vista de exploração, pode ser algo interessante. Tá? Pode ser algo interessante. Eles estão achando alguma coisa, não sabemos, né? Isso tudo é muito recente, né, pessoal? Foi primeiro, né, os caras em 2014 né, criaram isso, em 2015 fizeram uma investigação disso
no conjunto de amostras e tem pouquíssimos estudos a partir daí. Tá? Então, é claro que o teste do tempo é o que vai nos dizer. Tá? Nós vamos precisar terminar um pouquinho mais cedo hoje o seminário, então nós temos ainda mais 3 minutinhos. Lembrando, né, que para além da apresentação, a ideia é que vocês possam dinamizar um pouco a discussão. Tá? Nós ainda temos mais 2 seminários pela frente, e eu gostaria um pouquinho que, para além da apresentação, os colegas responsáveis pudessem dinamizar um pouco mais tem algum cachorro aí? A discussão aqui das ideias. Tá? Mas, quem sabe, a gente abre agora para pontos mais gerais e dúvidas que possam ter ficado, e a gente, daqui a 2 minutinhos, já vamos precisar encerrar. Tá? Até para colocar, acho que no último slide que tem... Ok. O último é o que tem mais coisa assim que eles trazem de... Acho que dá até para o pessoal ficar lendo e pensando sobre o que precisa daqui para frente. Tá vendo aí, Nath? Tu queres É no continuar? próximo. Aqui. Que eles trouxeram a questão dos resultados apresentados são baseados em análises secundárias, então ainda são necessários estudos pré-planejados e com maior capacidade de controle experimental e populacional, estímulos que não foram especificamente adaptados aos tipos de eventos traumáticos experimentados pelos participantes, então poder adaptar esses estímulos para o tipo de trauma sofrido pelos participantes da pesquisa é algo também que é preciso fazer em estudos futuros. E ele traz também que uma nova perspectiva sobre os processos de atenção relacionados ao TEPT a partir desse estudo assim, que eles fizeram. Sabe qual foi a dúvida que eu fiquei? Eu gostei dos bichinhos. Sabe qual foi a dúvida que eu fiquei? Que, assim, eu não entendi muito bem se a ideia é mostrar que a variabilidade do viés é para contribuir com a ideia de que a variação do viés seria patognomônico do TEPT, ou se é para mostrar como o TEPT é a pior doença que nós temos nos transtornos de ansiedade. Em relação acho que é a primeira. Acho que tu tens... Acho que é a primeira, mas é uma boa dúvida e acho, em meu entender, que mostra que existe quase que uma exclusividade, pelo menos naquelas amostras que ele apresentou, né, Carla? Em cima do TEPT. Em cima do viés da variabilidade do viés essa é a atencional. ideia, né? Que ficou assim, parece exato. que só no TEPT que isso ocorre, mais nada, né? Exato. Então, para terminar, vou agradecer as nossas 2 aqui estrelas que estão se dando muito bem. Bom, vamos lá. É isso aí, pessoal. Obrigado. E, Carla, só para concluir assim, o que tu falou, que o Egger estava te explicando, a questão de que não que o TEPT seja a pior de todas as patologias, mas está, sim, associado a uma severidade dos sintomas e uma gravidade, um aumento na variabilidade no viés de atenção. Então, isso é de se considerar também na hora de um diagnóstico, na hora de uma avaliação. Muito obrigada. Obrigado, Natália. Obrigado, Jäger. Também estão muito bons os slides, né? Foi interessante essa ideia que vocês usaram, né? Ao longo dos slides, ajuda a gente a fixar. Nós agora temos para próximas 2 semanas ainda dois seminários, né? Um que tem a ver com mindfulness, né, que eu acho que vai ser bem interessante tratar as questões relacionadas com mindfulness e TEPT, e um outro que tem a ver aí, que nós vamos depois retomar as questões de memória, né, e nós vamos trabalhar numa estratégia experimental para prevenir a consolidação das memórias do trauma, tá? Então, acho que vai ser bem legal. Vamos ver se a gente consegue ter um pouquinho mais de tempo também para a gente ter mais discussão. Tá? Eu já em seguida, hoje de noite, eu consigo já postar o link, né? Se alguém quiser revisar, tá? Aqui do seminário de hoje, e talvez tenham alguns colegas, nós tivemos hoje 15 participantes, então alguns colegas não conseguiram entrar. Aí, de repente, eu vou deixar lá no
o link no Moodle para o YouTube, tá? Pessoal, uma boa semana para vocês. Cuidem-se, né? Nos vemos na quarta que vem, tá? Tchau, tchau.